Então, muito boa noite. Estamos a iniciar mais uma sessão do nosso ciclo Vultos da Cultura Lusófona, promovido pela PASC, Plataforma de Associações da Sociedade Civil, em parceria com a Nova Águia, com o MIL e com o Instituto de Filosofia Luso-Brasileira. É já a 26ª sessão deste ciclo, que, como se depreende pelo nome, procura divulgar figuras maiores da cultura, língua portuguesa, da cultura lusófona. E esta nuance é importante. Nós não falamos apenas de figuras da cultura portuguesa, mas da cultura lusófona, ou seja, da cultura de língua portuguesa, extensiva ao Brasil, aos países africanos de língua portuguesa, à Galiza, ao Oriente, onde a língua portuguesa tem presença. E daí que, ao longo destas mais 2 dezenas de sessões, tínhamos já evocado figuras de todos esses países e essas regiões do espaço amplo e plural da língua portuguesa. Este é um ciclo promovido pela PASC, no grupo de trabalho Lusofonia e Relações Internacionais, que é coordenado pelo Samuel Dimas e por mim próprio. Esta nova direção, cujo mandato está a expirar, aliás, expira precisamente esta semana, vamos ter novas eleições no sábado, tem 3 grupos de trabalho, têm estado ativos, particularmente ativos. Para além deste grupo, há o grupo de trabalho Transição Climática e Energética, Mar e Território, e o grupo de trabalho Democracia, Cidadania e Inclusão Social. Nós promovemos sessões online todas as semanas, quase sem exceção. E, portanto, vamos realizar mais esta sessão com todo o gosto, que será gravada, que será colocada nas nossas plataformas. Como sempre, temos sempre um convidado especial, enfim, para falar sobre o autor ou o tema em questão. Neste caso, sobre um autor, um vulto da cultura lusófona, que é o Daniel Faria, e convidamos o José Carlos Pereira, um amigo, um professor universitário da Faculdade de Belas Artes, no Estado de Lisboa, que será apresentado agora pelo Samuel Dimas, a quem passarei a palavra, e que irá conduzir a sessão. Samuel, a palavra é tua. Está sem som, Samuel. Muito boa noite a todos, bem-vindos a mais esta sessão. Hoje, uma palavra de agradecimento ao José Carlos por se ter disponibilizado a partilhar connosco os seus diálogos. O José é professor de Estética na Faculdade de Belas Artes, como o Renato já referiu, e é também um amante dos livros e da poesia. Também escreve poesia e por isso é com grande satisfação e com muito gosto que o temos connosco hoje para partilhar as suas leituras e os seus pensamentos. Depois de uma apresentação inicial, abriremos espaço para o debate e aí todos poderemos intervir e participar, como também é hábito nestas sessões. Então, José, a palavra é tua. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos. Então, agradeço muito o convite e, sobretudo, agradeço a vossa disponibilidade também, sendo correspondencial e correspondendo à minha. Penso que terá graça estarmos aqui depois de um dia de trabalho a partilhar alguns segredos, ou pelo menos alguma coisa que nos dá imenso prazer. Falar de um poeta é quase uma contradição, porque o poeta diz a si mesmo, não é? Mas eu organizei esta pequenina conversa em 4 pontos. Um ponto que poderíamos chamar vivencial, como é que eu conheci o Daniel Faria. Depois,
como eu descobri um poema dele que me levou a escrever um outro poema, e portanto, nesse sentido, nós vemos também como a poesia e a palavra nasce da palavra e do silêncio das outras palavras. Depois procurarei fazer um pequenino diagrama com o auxílio do Francisco Saraiva Fino e da Vera Voga, que são provavelmente as duas pessoas, a Vera Voga já faleceu, que terão feito um esforço muito grande por escrever 2 pequenos ensaios sem ferir a poesia do Daniel Faria, não é? Porque, como eu disse, e estou em querer, falar de poesia é negar a poesia. E, portanto, nesse sentido, eu vou tentar dar mais abertura aos próprios poemas, que constitui justamente o quarto ponto, que é a leitura, se concordarem, bem entendido, do último livro póstumo que é pequenino. Aliás, os livros do Daniel Faria, faço aqui este parênteses, são pequeninos e são gigantes ao mesmo tempo. Claro que reunidos depois, a primeira vez na editora Quase, e foi justamente essa edição da Quase que eu descobri num alfarrabista, embora já tivesse ouvido falar de Daniel Faria, tinha muita curiosidade, até porque tinha sido um amigo meu marxista que me tinha recomendado a leitura do Daniel Faria. E, portanto, eu não o conhecia bem, e quando encontrei este livro, que eu tenho aqui à minha frente, e que tem uma dedicatória muito curiosa, que é uma das coisas talvez mais misteriosas de comprar livros em segunda mão, é entrarmos em contacto com essa vida silenciosa de quem lê os livros, não é? De quem os dedica. Portanto, a dedicatória é de quem o comprou para um amigo. E a dedicatória é muito simples, eu depois lerei a dedicatória. E, portanto, dizia eu que estes seriam os 4 pontos. A edição é esta, devem conhecer, há uma edição agora já, creio que na terceira edição da Assíria Alvim. Mas eu encontrei este livrinho num alfarrabista e a dedicatória reza assim: Natal 2009. E é dedicado a uma má, M-A, ponto, que eu não sei quem é, e diz assim: para ler um de cada vez lentamente e rezar. Beijo grande, Miguel. Eu achei esta dedicatória muito curiosa e logo de seguida pus-me a caminho do livro e encontrei um poema na página 156 que se chama Eliseu. Provavelmente alguém conhece este poema. E que é baseado no Livro dos Reis, e portanto também teremos a oportunidade de constatar que de facto a poesia do Daniel Faria constitui um longo diálogo, não é? Com esse grande código chamado Bíblia. E o poema, justamente porque eu acho que a melhor maneira de homenagear os poetas é ler os seus poemas, o poema diz o seguinte: preparou a refeição com a lenha do arado para ser sulco na terra e resistir. Preparou a refeição com a lenha do arado para ser fogo e propagar a luz. Preparou a refeição com a lenha do arado porque tinha fome e o coração em chamas. Preparou o coração com a lenha do arado para ser lâmina do arado e o arado a palavra em seu gume a ferir e a gerar. Bom, eu confesso que este poema constituiu para mim uma aparição autêntica, não é? De tal modo que, como eu dizia também, na minha modesta opinião, os poemas vêm de poemas e os poemas poderão vir de longe, não é? Eu escrevi um poema seguidamente que dediquei ao Daniel Faria. E o poema chama-se Naquela Noite Choveu e depois diz assim embaixo, ao D.F. Daniel Faria, naturalmente. E este poema, se me permitem, só para vermos, de certo modo, o próprio processo poético, diz assim: naquela noite choveu porque... Oh, peço desculpa.
Naquela noite choveu porque a terra há muito não era lavrada. Peço desculpa. Naquela noite choveu porque a terra há muito não era lavada. Naquela noite choveu e choveu muito porque há muito a noite não era lavrada. A água de tanto que era inundou o fermento, caiu do céu e espelhou na promessa do pão o rosto do tempo. Esta foi, de certo modo, a minha leitura do poema, ou a minha resposta, ou a minha meditação ao poema Eliseu do Daniel Faria. Daniel Faria, como sabemos também, do ponto de vista biográfico, nasce em 71 e, como sabemos também, faleceu em 1999, viveu 28 anos num acontecimento que ainda hoje é misterioso. Aliás, a poesia do Daniel Faria fala-nos, de facto, de um imenso mistério, mas a própria vida dele e a morte dele estão enredadas em mistério, não é? Porque ele terá caído e dessa queda não socorrida poderá ter. Não se sabe bem, exato, é um mistério, não se sabe bem. O que se sabe, que talvez não seja também muito importante saber, porque o que interessa saber é o que ele escreveu. Mas também se sabe que os primeiros ou dos primeiros poemas que ele publicou foi depois de ter ganho um prémio numa espécie de jogos florais. Foram publicados nesta revista, a Biblioteca Portucalensis, e que se chamavam, ou estavam reunidos sob o nome de Uma Cidade com Muralha. E aqui o Daniel Faria ainda assinava o nome completo. Daniel Augusto da Cunha Faria, não é? E reparem que já aqui se anunciava aquilo que seria, se quiséssemos, a vocação silenciosa da sua poesia. Esta reunião de poemas começa com um prefácio, que se chama mesmo prefácio, que é um poema, e que diz assim: busquemos apenas as palavras repetidas, as gaivotas mais altas, mais perdidas. Nota-se sem dúvida um aprimoramento da palavra ao longo da poesia do Daniel Faria, que embora tenha publicado 6 livros, se não me falha a memória, é, como diria a Vera Voga, um poeta maior, não é? Um poeta maior. Se nos lembrarmos que o Camilo Peçanha, excetuando as cartas, tem um livro, não é, chamado Clepsidra, e por isso vale uma poesia inteira. Bom, então, este livrinho, que é o livrinho póstumo, que é incompleto, porque entretanto eu estava a trabalhar nele, e que a Síria Alvim resolveu, em boa hora, editar, poderá ser, de certo modo, o testamento do próprio Daniel Faria, não é? Agora, a poesia do Daniel Faria, passaríamos então a uma espécie de diagrama, se é que é possível fazer isso da poesia de um poeta, não é? Mas algumas recorrências que a poesia do Daniel Faria tem, não é? E que nos podem ajudar de certo modo, a dialogar, como diz o Samuel, que é uma palavra que lhe é muito querida. Aliás, a poesia do Daniel Faria é uma poesia dialógica. Ele permanentemente dialoga com o outro, e a partir desse outro ele treme, ele tem frio, né? E nós veremos que, de facto, esse tremer, esse ter frio, esse ter febre na relação com o outro, pronuncia uma relação com um outro maior a partir de 2 corpos, não é? Um corpo humano, um corpo adâmico, um corpo criado inicialmente e depois um corpo, se quiséssemos,
pneumático, um corpo pneumático, um corpo espiritual. E creio que a poesia, a palavra para o Daniel Faria, de certo modo, é esse caminho glorioso de um corpo que inicialmente é um corpo de um Adão natural para um Adão espiritual. Também é possível ver assumidamente marcas muito gloriosas, eu diria, do ponto de vista poético, de outros poetas, nomeadamente Herberto Helder. Para além do texto bíblico, Herberto Helder parece-me ser uma leitura muito assídua por parte do Daniel Faria, não é? Embora as motivações, muito provavelmente, de um poeta e de outro, e as constelações que subjazem às suas poesias sejam diversas, não é? Mas há uma inquietação comum. Há uma inquietação comum e creio que há uma veneração e uma perscrutação, ou diria melhor, uma veneração pela perscrutação, pela escuta que na palavra se manifesta. E, portanto, a poesia do Daniel Faria é uma poesia despojada, é uma poesia sem excesso, mas ao mesmo tempo é uma poesia inquieta, interrogativa. É uma poesia que excede a psicologia. E isso é algo que, no meu ponto de vista, e se me permite, me agrada profundamente. Há uma psicologia que invade a poesia, de um modo geral, a mim me parece que ainda é uma reminiscência muito do século XIX, não é que não haja grande poesia no século XIX, bem entendido, mas é uma poesia que, de um certo modo, me incomoda. Me incomoda porque normalmente tende a resvalar para um tom confessional e até para um tom, de certo modo, angustiante. Isso não quer dizer que a poesia do Daniel Faria não seja uma poesia que, de certo modo, e até num certo sentido kierkegaardiano, não deixe transparecer uma certa angústia. Mas não é uma angústia de um eu psíquico, é uma angústia de um eu que não é um eu, é uma angústia de perseguir qualquer coisa, justamente como o próprio Kierkegaard nos diz no texto A Angústia, a Doença Mortal, que quanto mais se aproxima, mais aquilo de que se quer aproximar se afasta, não é? E, portanto, desse ponto de vista, nós podemos dizer que o diálogo do Daniel Faria com o outro humano, é um caminho para um diálogo outro com o outro que se encarnou, e essa dimensão encarnada creio que é uma dimensão absolutamente fundamental, a dimensão de um Cristo, de um Deus encarnado é fundamental para o próprio Daniel Faria. Mas dizia eu que é nesse diálogo com o outro que ambos poderão percorrer um caminho possível, de que a palavra é fundamental. Portanto, a palavra excede aqui esse tal eu psíquico e excede inclusivamente, se quiséssemos, uma fabricação de um sentido para o mundo. Porque a palavra é uma escuta, a palavra tem um poder, não há nenhuma espécie de dúvida sobre isso. Mas provavelmente antes e depois da palavra há qualquer coisa, e esse qualquer coisa é que dá sentido à palavra. Bom, no modo, quiserem, esquemático, nós poderíamos dizer então que o próprio Daniel Faria admitiria a existência de um corpo, como eu já disse, glorioso, não é? Um corpo glorioso, um corpo que excede, não é? Um corpo transformado, um corpo que excede a sua naturalidade.
E reparem que, justamente, no livro póstumo, que houve hesitações em termos de dar o título, não é? Se seria Sétimo Dia, o Primeiro Homem, porque justamente, como eu disse, este livrinho foi, os poemas que estão neste livro foram encontrados num computador, foram também cotejados com uma versão impressa e com mais algumas versões que tinham sido distribuídas pelo próprio Daniel Faria, o que manifesta um processo genético deste livro e também, antecedentemente, um processo genético das próprias poesias que estão neste livro. Portanto, dizia eu que este corpo glorioso, esta soma pneumática, não é? Se manifesta claramente neste livro. Lá chegaremos. De qualquer maneira, esse corpo glorioso, como uma vitória digamos assim, do espírito, não é? Uma espécie de triunfo sobre o próprio apocalipse temporal, não é? E esse corpo, como eu também já disse, é indissociável do primeiro Adão, não é? O homem criado como ser vivo, a que sucederá o último Adão, não é? Que será já espírito, que dá a vida espiritual. A primeira epístola dos Coríntios, e eu aqui recorro de facto ao Francisco Sarava Fino, parece que poderá constituir também uma referência para o próprio Daniel Faria. Como eu disse, se lermos atentamente a poesia do Daniel Faria, e de uma maneira manifesta, ele faz sempre a referência aos textos bíblicos, não é? Com os quais dialogou, com os quais reflete. Eu não sei se é um diálogo. Muito sinceramente, não sei se é um diálogo. Talvez seja uma meditação, talvez seja uma reescrita. Ou talvez seja, se quiséssemos, a vivência do próprio Daniel Faria, do sentido, a vivência terrena, imanente, do sentido transcendente a que ele se quer dirigir, mas que ele sofre em poesia. Aliás, a ideia de sofrimento, mais até de sacrifício, é uma ideia muito recorrente na própria poesia do Daniel Faria, não é? Ele utiliza muito o verbo respirar, a respiração, não é? A respiração, a mim parece-me ser essa vivência de um ser imanente em direção perfectível, não é? Para um mistério, para uma liberdade e uma quietação e, se calhar, uma salvação espiritual. Por isso eu lhe chamei também aqui uma espécie de hermenêutica, quase em sentido ricariano, uma hermenêutica, uma recriação do texto bíblico, mas uma recriação, atenção, que não é do exterior, é uma recriação de uma vivência, de uma respiração do próprio sentido do texto bíblico. E, portanto, simultaneamente também me parece que a poesia do Daniel Faria é feita do tempo, da dimensão temporal, em diálogo com a ausência de tempo, se quisermos, com uma eternidade, com uma... Eu coloquei aqui o tempo histórico e o tempo sem tempo é também o lugar da poesia de Daniel Faria. Quase como se ele quisesse suspender o tempo, não é? Através da palavra, a palavra é essa meditação sofrida, vivida. A palavra é mais do que mediação. A palavra é uma vivência, eu diria uma vivência de fé. É um verbo. A palavra poética, parece-me a mim, na poesia do Daniel Faria, é uma repetição, tanto com as devidas diferenças, mas ao mesmo tempo, mas é uma repetição
de uma criatura, do verbo do Criador. E por isso me parecer que uma poesia tão difícil e simultaneamente tão delicada, povoada por imagens que são imagens de uma simplicidade absoluta, de um despojamento, de uma vida campestre, de uma paisagem que é a paisagem do norte, a paisagem da infância dele, recupera palavras de uma imensa beleza. Não são palavras vernaculares, são palavras de uma sabedoria infinita, popular, terna, fraterna, como por exemplo o título absolutamente magnífico de um livro dele, A Casa dos Ceifeiros, não é? Aliás, os títulos do Daniel Faria são títulos que revelam de facto essa característica de uma poesia, diria, iniciática. Homens que são como lugares mal situados, dos líquidos, explicação das árvores e de outros animais. Percebe-se claramente que a palavra do Daniel Faria, refletida nestes geniais e parabólicos títulos, não é? Parábola, é algo que ele também repete a partir do texto bíblico, não é? Repete, eu diria, repete de uma maneira profundamente vivida, recriada, quase como se de facto a poesia dele fosse uma atualização da própria Bíblia a partir dos excertos dos livros que ele escolhe. A poesia também parece ser, de certo modo, um resgate, não é, da queda do primeiro Adão. Não é? A poesia tem esse poder, não é? A poesia tem esse poder. Eu, ao mesmo tempo que estava a preparar, não se prepara a poesia, não é? Eu não sei preparar a poesia, sinceramente. Parece que há aqui uma espécie de soma, um corpo sensível, estético, se quiserem, que se doa a um poeta como desta dimensão, não é? Desta imensa simplicidade, que simultaneamente é uma imensa complexidade. Eu dizia que quando estava a pensar, ou a sentir e a pensar, ou como diria a pessoa, não é? O que a mim estava a sentir parafraseando também estava a pensar, o que a mim sente está pensando. E seguramente não é pensando de uma maneira racionalista. Ocorreu-me um paralelo com o próprio Heidegger, não é? O papel da poesia em relação ao ser, é Heidegger, e se quiséssemos, também para utilizar o mesmo registro ontológico, o papel da poesia em relação ao ser em Daniel Faria, não é? Ambos atribuem uma importância incomensurável à poesia, não é? A poesia manifesta o ser, eventualmente, ou não eventualmente, em Heidegger, não é? A poesia em Daniel Faria é mais do que manifestar o ser. Eu acho que é sofrer ser, sacrificiar enquanto poeta ao ser. E nessa medida dirigir-se para um ser dos seres. Coisa que, como é sabido, em Heidegger não é possível um ser dos seres, não é? Embora haja o ser, o Sein e os Dasein, mas um ser neste sentido, um ser, de certo modo, se gera na temporalidade e é intemporal, ou se torna intemporal, ou é vivido intemporal. Não existe em Heidegger.
Portanto, eu também tomei aqui uma nota que dizia o seguinte: é da imanência inerente à criatura neste mundo que o ser humano pressente e constrói o caminho da transcendência. O exemplo de Cristo parece muitíssimo importante e está muito presente, presentíssimo, na poesia do Daniel Faria, e raramente usa essa palavra. Um Deus feito homem, que o poeta repete pela palavra, pelo sacrifício da palavra. Nesse sentido, a palavra é verbo, é criador. A palavra aparece também como que para vencer a própria miséria espiritual do mundo, não é? A palavra como cura. Como eu disse há bocadinho, a poesia do Daniel Faria é sempre dialógica e o outro é sempre alegria e terror. Isto é parte de um verso dele. E é alegria e terror por, de certo modo, o poeta não poder corresponder a essa alteridade. E, ao mesmo tempo, quando corresponde, também há um excesso. Por exemplo, o poema da página 46 do Sétimo Dia, o tal livrinho póstumo que eu referi, diz assim: que alegria e que terror teres vindo. Conseguirei voltar a habitar esse espaço outra vez sem ti? E o poema é só estes dois versos. O outro é uma falta e ao mesmo tempo é um excesso a que nós poderemos não corresponder. Como eu também já disse, o som, a respiração e o frio são símbolos da nossa capacidade de medir a alegria do outro na nossa vida. Mas ao mesmo tempo, quando a presença do outro não é tão em nós, perdão, quando a presença do outro em nós é tão inteira, e que nós, de certo modo, não conseguimos medir, e isso cria uma frustração. Isso aparece, por exemplo, no livro do Joaquim. Foi um livro que ele escreveu para oferecer a um grande amigo. E ele diz-nos o seguinte: diz-nos assim: a ausência dos meus amigos é, de todos os desesperos, aquele que mais me aflige. É como a erva calcada dos campos, uma ameaça contra a respiração. A minha poesia é um punhal contra si mesma. Durará o tempo de um corpo ao derramar-se. Os gênios, eles, não são assim tão amparados, apesar de estarem tão mais próximos de Deus. A beleza é tão grande e nós somos tão frágeis. Estou a falar do impossível e da vida. A poesia de Daniel Faria, o deserto, é também uma metáfora muito presente e muito fecunda, não é? Parece que o deserto é a metáfora do lugar onde se torna possível e visível aquilo que ele chama o alto com letra maiúscula. Talvez um bom exemplo seja na página 47, o poema da página 47 do Sétimo Dia, o tal livro póstumo que vos falei. E reparem, a dialogia volta aqui, não é? E uma dramaturgia. Desculpa ter erguido a voz. É que o alto está mais próximo do visível e eu precisava que tivesse ficado muito claro isto que acabei de dizer. Que te encontrei no meio do caminho e depois segui o desvio.
O desvio e o caminho são, de facto, dois marcos fundamentais do percurso poético-vivencial do Daniel Faria. E pensar o desvio poderá ser pensar a própria subjetividade, poderá ser pensar, meditar sobre o desvio como um lugar do caminho. Não há caminho que não implique um desvio. E nesse sentido poderá ser o desvio será a própria subjetividade, se quiserem, fideísta, inquieta, existencial de cada um de nós. Existencial, naturalmente, que não existencialista, não é? Reparem que, ao mesmo tempo, o outro é o que não permite ter frio, é o que não nos permite ter frio, não é? O outro é uma espécie de casa, é? Essa coabitação, se quisermos, no mundo, a existência é uma coabitação com o outro. O poema da página 35 diz assim: aproxima-te, preciso dos teus olhos acesos para não me despenhar no vazio, para não ter frio. Como eu já disse há bocadinho também, a palavra poética para o Daniel Faria parece voltar a ser verbo. Voltar a ser verbo. O verbo que é o Filho de Deus, Cristo. E o poema é uma espécie de anjo ferido na raiz. Isto é um poema dele. Um verso dele. Um anjo ferido na raiz. E, portanto, nesse sentido também me parece que a poesia do Daniel Faria é um vislumbre desse corpo glorioso entrevisto na dialética ascensional que a palavra poética constrói. Constrói, manifesta, revela. Isso poderá ser para pensarmos. Como ele próprio diz na página 64 do Sétimo Dia, que esteve para se chamar o primeiro homem, e que no fundo tem uma estrutura genesíaca, como se ele tentasse, de certo modo, reescrever o Gênesis, reescrevê-lo não como vaidade, mas como vivência própria, como ascese, como salvação. Dizia eu então que no Sétimo Dia, na página 64, a questão da palavra e do corpo. Eu gostava muito daquela palavra, daquela expressão reza assim. O poema reza assim. O equilíbrio do corpo está mais nas palavras do que na carne. Está mais nos olhos do que nos músculos. O pensamento pode manter-nos de pé mesmo quando estamos no chão. Dou-te a mão direita como antigamente. Terei perdido as linhas do futuro que foram traçadas nessa mão que se separou de mim? Que destinos estão cifrados na tua ausência? Lê-me os olhos, desvenda-os como quem estilhaça, com pedras os vidros. Desvenda-os, repito, como quem estilhaça com pedras os vidros. Porque mesmo quando se abrem, são como punhos cerrados. Digo eu também aqui numa nota que a palavra ganha um caráter iniciático no mistério da redenção. Como já disse também, a palavra parece, na poesia do Daniel Faria, parece-me pura, desejo unitivo, pois a palavra é uma escuta do alto. Na poesia de Daniel Faria, a humanidade de Cristo deve repetir-se na humanidade do homem. A medida humana é sempre Cristo, apesar de aparentemente Cristo se ter tornado distante.
Desse ponto de vista, e baseado no texto bíblico, o Daniel Faria, na sequência também daquilo que eu referi como poesia como sacrifício, há um corte, o corte de um membro, o corte de um braço, o corte de uma perna é sempre parábola de qualquer coisa que é necessário reiniciar, de qualquer coisa que é preciso perder para ganhar. E na página 65 do livro, uma vez mais, O Sétimo Dia, no fundo é o segundo homem, é o capítulo intitulado Segundo Homem, Segundo Dia, poema 7, página 65, reza assim: quando for mais livre, poderei morrer quando quiser? Pergunta. Poderei pedir a quem me cortou o braço, cortem-me o fio da vida? O fio que me liga à vida está em ti. Quando for mais livre, pedirei que me cortem o outro braço, como agora te peço que me cortes as unhas. Vou aprender a escrever com os pés, com a boca, e nem sequer preciso. Já escrevo tudo com o pensamento. Escrevo também com os olhos quando os fixo no vazio. Como nas línguas orientais, escrevo as palavras cheias de imagens. E não sabia que os olhos fechados são muito diferentes do silêncio. Um outro poema tem um verso muito pequenino e que pertence ao segundo homem do segundo dia e que diz apenas isto, página 60. Podem cortar-me o coração que eu vivo. Eu penso que por agora eu deixaria este mote, pedindo desculpa se eventualmente fui chato, lacónico, ou demasiadamente, não sei se posso dizer parcial, ou demasiadamente pouco clarividente. De facto, a poesia do Daniel Faria tolda-me um pouco o entendimento, porque eu acho que ela tem que ser entendida de outra maneira e não com o entendimento, no sentido mais convencional e até kantiano do termo. Obrigado, por agora ficaria aqui. Obrigado, José. Então, está aberto o espaço para o diálogo, para a partilha, para a palavra. Para a ferida, não é? A ideia de ferida é algo, daí a cura, não é? Porque há uma ferida, mas essa ferida, desculpem, agora eu voltei, mas essa ferida parece ser uma condição sine qua non da própria existência. É necessário que haja uma ferida, há uma ferida, não é? Os românticos tinham muito essa ideia da eternal loss, há uma ferida eterna, não é? Bom, há uma ferida eterna porque somos corpo, há uma ferida eterna porque nós não somos espírito puro, porque nos lembramos do espírito puro, porque imaginamos um espírito puro, etc, etc. Mas esta ferida tem de haver uma ferida. Quase que vivermos é criar uma ferida e simultaneamente criar essa cura. Diríamos quase que há uma segunda ferida depois da queda. O homem cai duas vezes. Uma porque cai, como nós sabemos, por um arbítrio, outra porque cai porque faz sentido recair. Mas agora já é com consciência de que a primeira queda não foi a queda verdadeira. A segunda queda, penso eu, é uma consciência da primeira e só a partir da segunda queda enquanto ferida é que poderá, por via dessa palavra prescrutadora, a palavra que escuta, é que essa ferida pode ser sanada, curada. Pronto, desculpem, era só aqui um. Muito bem, então se me permitem, antes de mais, apreciei muito a intervenção do José Carlos.
Presumo que queres tirar uma selfie, mas só no fim, está bem? Não, não, não vou Mas tirar. está gravado. Enfim, Desculpa. eu não conheço tanto o Daniel Faria como o José Carlos, mas reconheço-me, pelo menos em parte, porque o Daniel Faria, obviamente, tem singularidades, como todos os poetas, como todos os autores, sejam poetas ou não. Mas enfim, queria começar por dizer o seguinte. Eu sempre tive um fascínio, digamos assim, não me ocorre agora a palavra melhor, pela palavra poética, pelo discurso poético. E depois, até filosoficamente, que é mais a minha área, a minha praia, digamos assim, e através de autores como o José Marinho, em particular. O José Marinho, como sabem, aliás, será o autor da próxima sessão deste ciclo, Vultos da Cultura Lusófona. O José Marinho, até muito em particular a propósito do Pascoais, salientava que a filosofia deve muito à poesia, a esse discurso principial da poesia. Mas ele chega a dizer que a filosofia não é senão o desdobramento, o desenvolvimento, o esclarecimento do discurso poético. E em particular, no caso dele, em relação ao discurso poético do Pascoais. Ele chega a dizer, o que é manifestamente excessivo, que a obra filosófica dele não foi senão o desenvolvimento, o desdobramento, o esclarecimento desse discurso principial, inaugural, da poesia do Pascoais. Mas o meu ponto é o seguinte, e é nisso que eu me reconheço no Daniel Faria. Isto pode parecer um bocado reacionário, mas já que eu tenho essa fama, pelo menos posso ter o proveito. A poesia, enfim, pelo menos desde os gregos antigos, era um discurso assumidamente transpessoal, não é? Portanto, aliás, o Platão dizia isso. Os poetas são poetas quando se transcendem, quando transcendem a dimensão egóica da pura subjetividade, quando são meros porta-vozes dos deuses, seja lá do que for. E é nessa visão da poesia que eu me reconheço. Esse é o ponto. A poesia que me interessa não é a poesia da subjetividade, a poesia em que há um eu que, enfim, que se assume e que se expõe. Essa poesia não me interessa de todo. A poesia que me interessa obviamente, é assim uma voz singular, mas de uma voz que na sua singularidade se transcende e que nessa transcendência, nessa transcensão, se assume como porta-voz de algo que a transcende. Agora a questão é, obviamente, que esse algo que a transcende é muito vago e pode ser muito múltiplo, não é? Pode ser a voz de Deus, a voz de Cristo, a voz do cosmos, a voz da pátria, mas eu diria que o que me interessa é isso que transcende a voz puramente subjetiva, puramente egoica. E nesse aspecto o Daniel Faria interessa-me particularmente, porque precisamente procura ser, na sua singularidade, o porta-voz de algo que o transcende. Mas a minha questão, e eu acho que nesse aspecto o Daniel Faria, sendo um poeta, enfim, contemporâneo, ele, como sabemos e como foi dito, enfim, é um poeta da nossa geração, da nossa época, faleceu muito prematuramente, mas nesse aspecto está muito em contracorrente com a poesia mais contemporânea, mais corrente. Eu gostava que tu falasses um pouco sobre isso, José Carlos. Porque precisamente, só para completar, a poesia mais contemporânea, mais corrente e mais reconhecida e mais exaltada nos nossos dias, enfim, obviamente isso eu costumo dizer, até são a poesia e a arte,
pode não ter já valor poético nem valor artístico, mas tem um valor semiótico, ou seja, é o reflexo dos nossos tempos, do nosso mundo, e esta poesia mais comum, mais corrente, mais reconhecível, é uma poesia em que é uma pura expressão de uma subjetividade, da banalidade, do cotidiano, e precisamente o Daniel Faria é outra coisa, completamente diferente. Por muito que eu não acompanhe essa dimensão angustiante, religiosa, há ali a procura de algo de facto transcende completamente, totalmente, absolutamente, uma pura subjetividade, uma pura dimensão egóica. Sim, eu vejo muitos aspectos da questão. O primeiro aspecto é saber, e tu também referiste, Renato, saber se a poesia mais publicada, mais publicitada e mais publicizada é a poesia válida, não é? Portanto, a poesia contemporânea. Há um artista português que diz uma coisa muito engraçada, mas quem é que diz o que é contemporâneo? Não é? É o que publica mais, são as editoras, são os críticos. O que é ser contemporâneo? Bom, sabemos o debate do que é ser contemporâneo, por acaso, e sabemos a resposta do Agamben a isso, que é talvez a resposta das mais parece profícuas, não é? Ser contemporâneo é ter distância da contemporaneidade. E isso parece-me que é insufismável. Portanto, talvez a poesia não tenha que ver com o que é mais publicitado, o que é mais publicizado, o que é mais publicado. Por outro lado, nós entendemos que, ou podemos entender que o Nietzsche fez um grande buraco, não é? Não só o Nietzsche, mas os mestres da suspeição fizeram um grande buraco na contemporaneidade, não é? Aquilo que, buraco esse que costuma chamar-se a ausência do sagrado, a desacralização, a morte de Deus, no fundo, uma configuração da própria contemporaneidade, como a ausência de Deus, tudo bem, ou tudo mal, não sei se é bom ou se é mau. Ou seja, aquilo a que eu quero chegar é que a arte, e neste caso a poesia, que é provavelmente, por via da palavra, aquilo que mais poderá ferir ou salvar o ser, em termos humanos, não é compatível com jornais, não é compatível com críticas, não é compatível com juízos, não é compatível mesmo com o Prémio Nobel. Não é compatível. E isso são coisas exteriores, são coisas que os humanos decidem fazer a posteriori. De modo geral, não tem nada a ver com física, não tem nada a ver com arte. As bienais não têm nada a ver com arte, a crítica não tem nada a ver com arte. Aí eu subscrevo o próprio princípio heideggeriano, não é? Isso é tudo literatura secundária e que não tem nada a ver com arte. Porque a arte tem, de facto, essa relação ontológica. A arte tem que ver com a excedência do próprio ser manifestada essa excedência manifestada em linguagem. Não é? O segundo ponto, a questão da subjetividade. Há uma subjetividade no Daniel Faria. Mas, como tu bem disseste, não é uma subjetividade confessional, como se fosse um diário. Não é como se fosse uma poética confessional, como se fosse um diário onde as angústias mais ou menos psíquicas do poeta, não é? Se vão, no fundo, se vão constituindo em terapia, não é? Mas há uma subjetividade. A subjetividade é o modo
como o próprio poeta se constrói nessa manifestação, se quisesse, ontológica. Há uma subjetividade. O modo como ele se apropria da palavra, como ele constrói o poema, é de um modo subjetivo. Se nós entendermos a subjetividade como um modo de apropriação identitária do mundo, aí é subjetivo. Ele não se... Não há... Como é que eu hei de dizer isto? Parece-me a mim, parece-me sempre, não tenho qualquer certeza. Não há uma dispossessão da subjetividade. É justamente pela subjetividade que se pode manifestar o universal, porque ele é vivido, é pela ferida de cada um, se quiser. A subjetividade aqui será a ferida de cada um. Portanto, não é o divã do Freud, não é a terapia pela linguagem. É a ferida que, através da palavra, é curada. E, portanto, nesse sentido, a poesia do Daniel Faria é subjetiva. Não, mas desculpa interromper-te, José Carlos. Não, mas eu concordo perfeitamente com isso e, aliás, eu queria até, enfim, esclarecer, se dúvidas houvessem. Eu, quando estava a dizer que a poesia que me interessa. Mas eu percebi, eu Não, não não, sei não, se... não, sim, mas isso convém sublinhar. Certo, certo. Não é uma abdicação, e muito menos um aniquilamento da subjetividade. Não é esse o ponto. A questão é que há autores que, não aniquilando a sua subjetividade, enfim, quase de uma forma, não vou dizer budista, mas não parece esse o caso, não é todo esse o caso. Estava a pensar no Pascoais, por exemplo. O Pascoais é um autor profundamente singular, que assume a sua subjetividade, a sua radicação ao local, à situação, até ao Marão, como sabemos. Mar enorme, não é? Aquele mar Exatamente, é uma poesia, por um lado, profundamente situada, e profundamente cósmica e universal. Ou seja, e uma coisa não é incompatível nem sequer contraditória. O Pascoais é profundamente subjetivo nesse sentido, é profundamente singular, é profundamente situado, e eu diria por isso, aliás, eu lembro sempre de uma citação do José Marinho, que é a propósito do Pascoais, que diz que o metafísico não é aquilo que transcende o físico, mas aquilo que lhe é mais íntimo. Isto também a propósito do Pascoais. Ou seja, a poesia do Pascoais não abdica dessa subjetividade, dessa singularidade, dessa radicação, dessa situação. Pelo contrário, assume-a plenamente, mas a partir daí, precisamente, transcende-se, supera-se e ascende a uma dimensão, enfim, que será transpessoal, no sentido em que o poeta, a voz do Pascoais, como o Daniel Faria, é a voz, é um porta-voz, é um porta-voz de algo que transcende essa pura subjetividade. Sim, Nunca anulando essa subjetividade, essa voz singular, esse é o ponto. sim, seria, eu concordo, seria, a subjetividade seria uma universalidade situada e que se devolve novamente à universalidade, não é? Portanto, nós não podemos fugir à subjetividade. A experiência histórica da subjetividade é irreversível, não é? Por isso eu ter dito que talvez a subjetividade no Daniel Faria é a ferida pessoal dele de um acontecimento universal. Essa é a subjetividade. Portanto, não estamos a falar de intencionalidades psíquicas ou egóicas, como tu disseste muito bem, não é? Nós estamos a falar dos confessionalismos de um eu psíquico, não é? Estamos fora do psiquismo, não é? E, portanto, o Daniel Faria oferece-nos se quiséssemos essa subjetividade como ferida, que cada um tem a sua, mas essa ferida é comum, mas é vivida, é
escrutada, é escutada, é redimida pela palavra de um modo subjetivo. Do modo como tu a sofres, no fundo é isso. E do modo como tu a curas, ou tentas curar. Subjetividade como ferida, não subjetividade como uma mera apropriação mais ou menos sentimental, mais ou menos psíquica da realidade. Daí a dificuldade, não é? Daí a dificuldade porque ele teatraliza, ele tem uma espécie de dramaturgia com o outro, com a subjetividade do outro, mas ambos têm a sua ferida, que é uma ferida, mas é uma ferida comum. Mas cada um sofre-a de maneira pessoal. Mas não há ferida, a nossa ferida depende sempre da ferida do outro. Mas quase, não sei se é exagerado, estamos irmanados na ferida, não é? E só podemos curá-la juntos, mas a ferida é de cada um. E é por isso que ao mesmo tempo de facto responder só a um poeta só com a poesia dele, não é? Ele diz assim, em relação, por exemplo, à ferida, diz assim, chega um dia em que as coisas, tenho que pôr a luz, desculpa, chega um dia em que as coisas mínimas pelo terror se engrandecem e crescem muito para além do que suporta o humano. Vem o dia em que dizemos uma palavra quase sem querer, inofensiva, desnecessária, palavra proferida e ferida. E nunca saberemos porquê. Daí nós gritarmos, não é? E o poder curativo dessa palavra que repete o verbo e repete o exemplo de Cristo, de certo modo. Há um dia em que dizemos uma palavra sem valor, de repente. Um equívoco que atinge sem poder ser atingido. O peso, o gume, a faca que não calcularíamos. Violência que nos foge e nos oprime. Quem nos dera engolir o que foi dito. Perguntar? Perguntei eu. Perguntar? Eu perguntei porquê. E é necessário voltar a entrar em casa, como quem chega ao dia seguinte e sabe que ainda não amanheceu de ver. Imaginemos, porém, um homem que não fala e que sente a pulsação do grito vir-lhe à boca. Estenderá a mão para apontar um destino? Inclinará a cabeça como um enforcado que acaba de expirar? Poderás não responder, mas pergunta como é que de geração em geração o grito se transmite. Portanto, creio que isso que falavas de uma universalidade está presente, profundamente presente, não é? Inequivocamente presente na poesia de Daniel Faria. E ao mesmo tempo esse grito pressupõe sempre um silêncio, não é? Atenção que as oposições em Daniel Faria são muito, muito, muito fortes. Por exemplo, ele diz-nos, em relação à palavra, diz-nos isto, o oposto. Quando falei, fui igual aos criminosos. Penso sem certezas que sensato é abrir a porta e deixar entrar, pôr a mesa e guardar um lugar para quem vier. É acreditar no milagre. E sei, sem duvidar, que a espera, desde Ítaca, né, naturalmente que se refere à espera do nosso amigo, não é, Ulisses, não se alimenta do que se faz, mas sobretudo do que se desfaz. E claramente a alusão à Penélope, não é? Mas calar-se não foi um destecer. O silêncio, por exemplo. Há depois o silêncio, sim, as suas grades. E por entre os seus ferros que eu sonho poder ver esconder-se ainda e espero-as tanto, as tuas mãos.
Os teus dedos encadeados nos meus libertar-me-iam. Pois a prisão, sim, preferia morrer de tudo, de ter-te magoado, não. Bato à porta do teu quarto mesmo quando sei que não estás. Descobri agora quanto custa aos mendigos. Não digo a fome, mas não haver ninguém. Portanto, este outro em nós hum, é absoluto, não é? Um poema muito simples, logo de seguida. Bato também no meu peito, não é? Parece que há sempre um contrário. Que punhas o indicador sobre os meus lábios quando chegávamos de noite e entrávamos em segredo. Hoje vejo que era em silêncio que avançávamos de mãos dadas no escuro. Ponho a mão intensa sobre a boca, queria enterrar o punho até à garganta violenta do que foi dito. Arrancar de lá a minha voz, mostrar-te com o sorriso dos mártires a minha mão em silêncio e em sangue. Falar é uma morte muito violenta, mas nos teus braços morrerei se me escutares. Mãe, sinto o sangue tremer. É como se o coração estivesse parado. E lembro-me da nossa casa. Eu sinto no corpo o coração a ruir, tão silenciosamente. Como quando tu estavas a tirar linhas, sentada à mesa de costura. Tenho a tesoura nas mãos e apetece-me cortar os dedos, a língua, as orelhas. Lembro-me do brilho dos brincos, mas é das lágrimas que estou a cegar. O que é que eu ando a fazer no mundo? Procuro qualquer coisa nas mãos, qualquer coisa que tome a forma das minhas mãos. Com que tacto, mãe, se descobre, tão silenciosamente? Estavas a tirar roupas, frutos, irmãos, brinquedos das tuas mãos. Sinto a cabeça a tremer, como se uma criança me puxasse o cabelo. Eu puxo-te os cabelos, mãe, puxo-te os vestidos. Eu quero subir, eu quero começar tudo de novo outra vez. Eu quero renascer, não é? Mãe, sinto a boca tremer. São as palavras. É do cigarro que me queima. Eu não quero fumar. Este frio foi o incêndio de uma mão sobre a minha boca. Um carvão de fogo ardendo mais do que o silêncio. São as palavras, mãe. Eu não quero falar. O que é isto que sinto? Uma pergunta? Eu sinto Permitir. constante. A pergunta que tu me fazes, onde é que tu estás? Onde é que eu estou? Onde é que eu estou, mãe? Este é o último agora, para passar a palavra. Mais uma vez, a amputação. Uma grande parábola da amputação. Porquê é que eu estou à chuva? Porquê é que não entro se sei que a tua voz me chama? Chama-me mais alto, insistentemente, bate nos vidros, quebra os vidros. Vem-me buscar com as mãos mesmo cortadas. Que eu procuro as mais fundas fontes. A passagem é tão estreita, a salvação. Eu quero emagrecer, eu quero perder tudo. Sinto os ferros do cérebro oxidando. Porquê é que tenho fome? Porquê é que tenho sono? Porquê é que quando as sirenes tocam eu não respondo? Porquê é que eu acredito no céu? Sinto a falta no que basta e não consigo adormecer. Bom, isto são provavelmente as respostas possíveis de Daniel Faria, não é? Eu gostava de pegar um pouco naquilo que o Renato referiu e que o José Carlos também partilhou e deu continuidade a essa reflexão que é aqui a questão da subjetividade, do psicológico e do que excede o psicológico. Eu penso que durante muito tempo eh, se alimentou um certo antagonismo, uma polarização entre estas duas dimensões. A dimensão mais da psique, da afetividade, da emoção e, e depois a outra dimensão mais noética, intuitiva,
espiritual, pneumática. E então tínhamos os poetas que valorizavam, que sublinhavam, que se detiam nessa perspectiva mais intimista, confessional, como foi dito, e depois os outros que se debruçavam sobre essa, essa dimensão mais universal, metafísica. E eu creio que, entretanto, hum, a idade contemporânea, século XX, sei lá, na poesia falar de idade contemporânea não é a mesma coisa que falar em filosofia. Surgiram poetas como a Sofia, como Rui Sinati, como o Daniel Faria, e podia referir outros, hum, que com o contributo do pensamento dialógico, do pensamento fenomenológico, e onde o Heidegger tem um peso muito importante. Estou a pensar na Sofia, que cita o Heidegger, que abandonaram essa polarização e fizeram aquilo que eu considero que é um, um tecer poético equilibrado, orgânico, que é a partir das coisas simples do cotidiano e das emoções e dos sentimentos mais naifes, prosaicos, hum, desenvolver um discurso poético, metafórico, hum, muito esteticamente muito intenso, apelativo e simultaneamente metafísico, hum, transcendental, se quisermos. E é isso que eu mais admiro nestes poetas. É hum, o divino, o transcendente aparece implícito, hum, abscôndito nas palavras mais prosaicas, na imanência, na vivência mais imediata. E eu iria citar, eu devo confessar que aquele poema Eliseu, isto não foi nada combinado, né? Nunca tinha, eu acho que nunca falei isto com o José. Este poema Eliseu andou comigo no bolso durante muito tempo, que é uma coisa que os grandes poetas conseguem fazer, é que nós andamos com poemas deles no bolso durante. Muitos anos. Até os podemos levar no casaco por engano, não é? E Para depois regressamos a eles. Este poema é uma coisa. Bom, mas eu queria retomar o que eu estava a dizer, o discurso que eu estava a dizer, concordando com vocês e salientando que é o mais difícil, porque facilmente nós podemos escorregar para essa dimensão estritamente psicológica, ou facilmente podemos escorregar para hum, uma banal referência ao divino ou ao transcendente, sem a densidade da vivência do mundo, não é? Sem a densidade da vivência do mundo. Eu julgo que o segredo
da grande poesia é sempre essa harmonia entre a transcendência e a imanência. O Pascoais é um mestre, mas, por exemplo, o Leonardo Coimbra também o é, sem fazer poesia na forma Sim, convencional. convencional, mas a prosa poética de A Alegria, a Dor e a Graça é uma. Estou-me a lembrar dessa obra, poderia citar outra, A Adoração. Eles são mestres nesta. E eu vou citar da casa, a Casa dos Ceifeiros, vou citar um poema, vou declamar um poema do Daniel Faria que se chama Ascese. E, e, e- e, de facto ilustra isto que eu estava a dizer. Há os que se deitam sobre a relva, como sombras que dormem sobre túmulos. Tu, porém, dormes sobre a morte, a longa ausência que há dentro dos poemas. Ainda nesta obra, um outro poema que se chama Agora Escondo. Reparem, os conceitos aqui usados, sempre essa realidade que simultaneamente se manifesta e se oculta, não é? Esse, o José Carlos falava na excedência. Eu gosto da palavra superabundância, não é? Um, São sinónimos, de certo modo. um transbordar, um transbordar desse. E neste poema ele diz assim: Das manhãs abri os pulsos do sol e agora escondo meus cutelos na sombra. E na página imediatamente anterior, um outro poema que se chama Mãos Incendiadas, em que ele reza assim: Sou o fogo e a sede e as flores. Pertenço ao sol, sou do sol dos meus dias, incendiados na dor das ausências. Eu sou do mar dos navios, desses apenas que partem, da cor de um aceno que exausto é rouco no seu agitar. E pertenço à dor das espadas e àquelas que vestem o luto preparando o dia da guerra entre os irmãos, os seus filhos, e caminho da minha infância por entre as bilhas da água, levedando o barro e o linho. E do colo sou, e ouvindo adormeço, ouvindo o regresso de minha mãe. Reparem, estes poemas não podem ser mais manifestativos dessa vivência subjetiva, até autobiográfica. Mas é que, com essas palavras, ou melhor, com essas imagens para momentos, para memórias da infância, hum, para acontecimentos familiares, hum, isso nunca se detém aí. Essas imagens não se detêm aí. Elas estão ali sempre para manifestar Se uma excederem, não? outra dimensão, uma outra realidade, uma outra. Será isso a superabundância que tu chamas? Sim,
Agora, é sempre porque os medievais diziam que vamos a Deus sempre através das criaturas, não é? É através do mundo que nós chegamos a Deus. Ao contrário de uma perspectiva mais gnóstica, no sentido de não, temos que abandonar o mundo para chegar a Deus. Ora, o que eu admiro nestes poetas, como a Sofia, como o Rui Sinati, como o Daniel Faria, é precisamente isso. É pelas coisas mais simples, mais prosaicas, mais singulares, circunstanciais, situadas, subjetivas, até autobiográficas, até psicológicas. É por essas coisas, é nessas coisas que se revela e que se manifesta o mais universal, o mais transcendente, essa voz dos deuses, como dizia o Renato. Mas para que isso aconteça, tem que entrar ou entram alguns ingredientes que são fundamentais. A arte do poeta na conjugação e na harmonia dos ritmos, das imagens, das metáforas e das palavras, e entra, isto é um dos ingredientes, e entra o silêncio, a capacidade da escuta, a humildade de estar atento à realidade sem se querer impor a ela, sem querer dominá-la, sem a querer substituir egocentricamente. Mas eu gostava de salientar este aspecto, porque isto foi estes poetas ajudaram-nos a regressar, a retomar, um, a redimir a corporeidade, a sensibilidade, a afetividade, a própria a psicologia, ou melhor, não é a psicologia no sentido do discurso sobre a psique, não. O não, o, o assumir as vivências e a afetividade e a subjetividade, assumi-la na sua forma mais plena, não é? Na sua forma mais plena. Hum, e era um pouco isso que eu gostava de partilhar neste diálogo com o Daniel Faria, que é esta maneira poética de relacionar as palavras e os sentimentos que nos lançam para uma outra, para um outro encontro. E acho isso muito desafiante. A Casa dos Ceifeiros. Assim, eles concluíam as casas, incendiavam os telhados de colmo. Bom, eu não sei. Concordo. Desculpa. Eu ia Peço só desculpa. dizer coisas muito simples. Bom, o próprio Rilke dizia que Deus estava nos pormenores, nas pequenas coisas, não é? Obviamente que o mundo é uma manifestação cósmica para os gregos, é uma manifestação de Deus para os medievais. No mundo manifesta-se sempre qualquer coisa. Por outro lado, como tu disseste, as metáforas e o que a metáfora esconde, não é?
como diria o Pessoa, curiosamente e injustamente em relação ao Pascoais, em arte tem que ser artístico, não é? Ou seja, a dificuldade é justamente dizer como agradecer, não é? Fazendo aqui um paralelo entre o Duncan, pensar, e enquanto dizer, e o Duncan, o agradecer, não é? Portanto, no fundo, poetar é agradecer. E agradecer tudo o que está aí para ser agradecido. E de facto nós temos uma dimensão imanente, as coisas estão aí para ser colhidas, para ser vividas, para ser eventualmente conhecidas, depois poetadas, depois dessa manifestação. A dificuldade é essa, e aí entra muito daquilo que também creio que está inserido naquilo que chamamos de subjetividade, numa dimensão muito mais vasta e muito mais rica da subjetividade, que é o modo como tu próprio recrias a linguagem, não é? Te aproprias da linguagem e ao mesmo tempo ela se apropria de ti. Porque a poesia é feita com as mesmas palavras que toda a gente usa todos os dias, não é? A dificuldade está aí. Poetar é de facto escutar através das mesmas palavras que provavelmente os outros não escutam, não é? Eu creio Mas, até que. mas houve algumas, de quando em vez, houve algumas correntes, algumas perspectivas para quem a poesia era recorrer a palavras Sim, não, os não parnasianos, usuais, não, sim, sim, sim. como se E as palavras do alguns, dia a dia não tivessem dignidade poética, não é? alguns simbolistas decadentes, não é? Rebuscavam muito o discurso, não é? E o discurso tornava-se insuportável, não é? Porque caía inclusivamente numa espécie de, sei lá, conceptologia, não é? Creio que Exatamente, aí já é a própria linguagem namorada de si mesma, não é? exatamente, exatamente. Bom, De qualquer eu não sei. maneira, desculpa. Não, não, conclui, José Carlos. Eu queria falar, mas conclui. De qualquer maneira, a dificuldade está aí na linguagem, não é? A dificuldade está aí, em escutar a linguagem, não é? Porque recursos, todos temos os mesmos recursos. E às vezes a ideia mesmo heideggeriana de que a linguagem é que é a nossa dona, é que nos domina e não nós, às vezes parece-me fazer algum sentido. A experiência do poetar é uma experiência que surpreende, não é? Sim, 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 No sim. caso da pintura, o Picasso dizia, bom, a pintura faz-me fazer o que ela quer e não o que eu quero, não é? E nisto sem cair numa processualidade, sem cair numa literalidade, sem cair num processualismo, não é? Portanto, a dificuldade é essa. O próprio poeta se espanta com o que escreve e duvida do que escreve no sentido em que não sabe se escutou bem, não é? Mas a ferida continua a sangrar, não é? E eu queria dizer só uma última coisa. Eu creio que o Daniel Faria foi um leitor atento da Sofia de Mel Brainer. Penso que foi. Ah, não sei se foi um leitor apaixonado, mas foi um leitor atento da Sofia. Não sei se foi um leitor apaixonado. Mas ele tem metáforas muito simples das coisas do dia a dia, como o Samuel referiu, não é? Os objetos escondem sombras, as bilhas, Sim, a paisagem rural. Ah, no fundo, o Deus das pequenas coisas, não é? Há uma imanência que também se excede a si mesma
porque ela também está em relação com alguma coisa que se excedeu e que a provocou à imanência. Talvez nesse sentido possamos dizer que há uma dimensão mistérica na poesia, inclusivamente em coisas que nós lemos ou escrevemos e não sabemos o que aquilo é. Não sabemos num sentido, se quisermos, estético, não sabemos o que aquilo é. Aquilo fica para ali escrito, não é? Creio que essa é uma das grandes dificuldades. Nós ouvimos um poema, como tu acabaste de recitar, e remetemos ao silêncio, não é? Porque o poema o dizer tem uma profunda, uma íntima relação com o silêncio, não é? Ao mesmo tempo, nós podemos dizer que há pouco para dizer. Podemos afirmar que há pouco para dizer. O essencial é pouco. É muito pouco. É muito pouco e rarefacto. E quando vem à linguagem, às vezes ele esconde, não é? Como está prometido à Adriana, bem entendido. Ele esconde, não é? Captar, se calhar, o que se esconde, talvez seja a missão do poetar. E isso é o mais difícil. Por isso é que a linha que separa um poema do ridículo é muito ténue. Sim, 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 sim. Do atrevimento, do ridículo, do crime, para usar aqui uma expressão, do crime. Poetar pode ser um crime, se falhar. E muitas vezes é. Exato. Muito bem. Enfim, eu não sei se há mais intervenções, se houver alguém que queira falar, obviamente, me dá espaço para isso. Eu só queria sublinhar um ponto. Essa dimensão da escuta. Eh, eu não, enfim, eu não me considero um poeta. Enfim, volta e meia escrevo alguns poemas, formalmente são poemas, mas, mas tenho essa experiência. Eu escrevo sobretudo textos, enfim, ensaios, e esses ensaios, enfim, são meditados. Portanto, há um plano, eu escrevo-os, e, portanto, seguem, seguem conforme o plano, enfim, às vezes nem sempre, mas em geral conforme um plano pré-determinado. Os poemas que muito circunstancialmente escrevo, advêm dessa escuta. Isso é muito curioso, eu tenho essa experiência, eu não me obrigo a escrever poemas. Os poemas que circunstancialmente escrevo, e às vezes escrevo um por ano, ou nem sequer isso, é quase por compulsão, é quase como se eu os ouvisse e os pusesse a escrito. Enfim, não renegando a singularidade de quem os escreve, neste caso sou eu, a sua autoria. Mas tenho essa percepção. Essa é a minha experiência não me obriga a escrever poemas, não tenho essa pretensão, mas essa é a minha experiência. Quando escrevo, acho que sou mais o sujeito passivo do que o sujeito ativo. Tenho essa profunda percepção. Sim, Desculpa lá, na Sr. poesia nós somos convocados, É, é um pouco é, isso. Sendo que também há aqui um ponto. Eu lembro daquela frase, enfim, referendo de novo ao Heidegger, remete para o outro livro, o habitar poético sobre a terra, não é? Habitar poeticamente a terra. Eu acho que um poeta, enfim, a tempo inteiro, se é que isto se pode dizer, tem que ter uma disponibilidade que é incompatível com, enfim, com a nossa vivência mais comum. Eu às vezes penso nisso, por exemplo, enfim, isto agora é uma confissão egóica mesmo. Eu tenho uma vida demasiado hiperativa para ter essa experiência poética do mundo, e às vezes tenho essa percepção, que se eu não tivesse esta vida hiperativa, poderia ter outra experiência do mundo. Mas enfim, as coisas são como são, cada um tem o seu caminho, o seu trajeto, a sua vivência. Mas a poesia é, antes de mais, uma vivência. E, portanto, Sim, 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 sim. se nós se tivermos a possibilidade, ou a disponibilidade, ou enfim, ou a escolha, dessa vivência poética do mundo, naturalmente a voz poética surge mais naturalmente.
se nós não tivermos a disponibilidade ou a escolha ou a possibilidade de termos essa vivência mais disponível, mais de escuta do próprio mundo, naturalmente que essa voz poética não surge tão naturalmente e só pode surgir muito ocasionalmente, e no meu caso, posso dizê-lo, é mesmo assim. Só surge muito ocasionalmente e é quase por compulsão. Os poemas que eu tenho escrito, enfim, que têm surgido na Nova Águia, muito circunstancialmente, é por compulsão. Surgem, são quase flash, enfim, eu não sou dado a experiências místicas, portanto não vou mistificar, mas são assim, eu quase que os ouço e ponho-os a escrito, é tão simples como isso. Não, mas Mas são, escuta, mas são experiências muito circunstanciais e muito ocasionais e muito raras, muito raras, portanto, mas o que eu queria sublinhar é essa experiência da escuta. Eh, Enquanto que a prosa filosófica, essa é a minha experiência, é muito mais ativa, a experiência poética nasce de uma experiência de escuta. Eu tenho essa percepção para mim é muito clara, Sim, sim. muito vivida. uhum. Mas eu acho que às vezes a poesia, achamos todos, dos autores que muitas vezes nos irmanam. Poesia e filosofia partilham essa escuta, de modos diferentes na formulação, mas do mesmo modo. No fundo, escutar o ser, corresponder ao ser, adverianamente, é isso, não é? Sim, Ah, mas depois a filosofia é um exercício muito mais ativo, muito mais autoconsciente, muito mais é, autodeterminado, enquanto que e que às vezes pode perder sentido claro, enquanto escuta, quando se torna uma coisa quase profissional, não é? Que todos temos que todos participamos por, por, por obrigações que nos impedem de escutar, não é? Mas, Ah, aliás, uma das críticas, eu já dou a palavra ao Cídio, ele já ali está. Mas só para terminar, uma das críticas que muitas vezes é feita ao Leonardo Coimbra é que ele não escrevia com o devido cuidado filosófico, porque ele escrevia à maneira do poeta, um pouco por flash, as ideias iam surgindo e ele ia. eh, hum, e daí essa. Mas o que o Renato disse, todos já fizemos essa experiência. Quando estamos disponíveis, sem pensar na reunião que vai acontecer a seguir e sem estarmos preocupados com o que está para o dia da uhum, manhã, quando conseguimos estar disponíveis, se temos alguma sensibilidade e alguma competência no manuseamento das imagens, porque a poesia também é um fazer, não é? Se temos essa competência e temos a disponibilidade da escuta, o poema surge. Porque a realidade, a superabundância da realidade está sempre aí a convocar-nos. Eh, hum, e- Temos que estar atentos e ele surge. Mas é isso. Sírio, Boa noite a todos. Mais uma pergunta ao José Carlos. Eu percebi, eu não conhecia o poeta, dei uma olhada essa semana antes de vir para aqui. Eu achei algumas similaridades da poesia dele, ou pelo menos da crítica sobre a poesia, com o filósofo Vicente Ferreira da Silva. E aí eu te pergunto isso, especialmente na ideia em torno do tema da morte, do silenciamento, da poesia como uma superação desse processo de silenciamento, e se possivelmente eles teriam aí alguns autores, provavelmente Heidegger, entre outros, em comum de leitura e formação. E, enfim, a conversa aqui numa fala coloquial
de jovens brasileiros, seria essa conversa aqui, nossa, seria uma conversa muito doida, num sentido coloquial dos jovens, né? Mas incrivelmente, para mim, muito compreensível de tudo que vocês estão falando aqui. É um prazer poder escutar isso e compreender que realmente tem mais gente pensando nestes temas específicos da poesia e da realidade, e que enfim, aí diria o jovem, um jovem estudante, não é só eu que sou doido, porque eu também estou entendendo outros a falarem disto. E, obviamente, doido aqui no sentido de positivo e não de uma questão de saúde pública. Obrigado pela atenção, José Carlos, e se possível, puder ter algum comentário. Bom, eu não conheço tão a fundo o pensamento do Vicente Ferreira da Silva para eventualmente aventar a hipótese de ser uma leitura, que é possível, do próprio Daniel Faria. O que eu posso dizer é que talvez eles possam partilhar, como disse o Cídio e muito bem, essa voz que vem do silêncio, não é? Essa finitude que não se cala porque reclama para si um outro lugar, não é? Que não seja esse da própria finitude. E, portanto, a poesia, desse ponto de vista, é o silêncio possível, é o silêncio audivelmente possível. E do que eu conheço, bem entendido, porque a poesia é também uma espécie de roleta. Cada vez que se lê, não é? Ela deixa fluir sentido. Mas creio que o que alimenta é esse silêncio, é essa quietude para que tudo tende, e justamente por causa disso, dessa quietude para que tudo tende, é preciso sinalizá-la. É preciso, a palavra sinaliza essa quietude. A morte é uma presença permanente na poesia do Daniel Faria, seja do modo mais evidente, seja do modo mais subtil, não é? Daí essa passagem de um corpo não glorioso a um corpo glorioso, não é? E a palavra parece fazer essa mediação. Mais do que isso, a palavra parece curar esse intervalo, essa ferida que separa os dois corpos. Daí a amputação que ele fala, não é? Amputar é crescer, amputar é glorificar, amputar é diluir o corpo terreno, o corpo da cupiditas, para um corpo, diríamos, caritas, não é? Para usar uma designação do próprio Santo Agostinho, que depois a própria Hannah Arendt vai reformular, não é? Preferindo a cupiditas. Mas há uma coisa que a mim me parece muitíssimo importante, é que o exemplo de Cristo é um exemplo, é o exemplo que subjaz à própria vida do Lida, na poesia que escreveu, é o próprio exemplo da Daniel Faria. É esse ser humano, ou é esse, para brincar com a pessoa, naquele próprio brincava, é esse ser-se humano e exceder-se enquanto humano, porque alguma excedência há no humano. Agora, independentemente da origem, faz-se na Terra o Deus que provavelmente criou a Terra. Ou confirma-se, ou faz. Essa ideia de que nós temos também um caminho para fazer, uma dúvida para fazer. Daí as dicotomias, até os paradoxos. Heideggerianamente, eu penso que há uma grande diferença, como eu aludi no início, em relação a Daniel Faria, não é? Por um lado, a escuta manifesta através da palavra o ser, por outro lado, há um ser criado pelos seres, ou há um ser dos seres, e que não é a existência, nem a temporalidade, nem o acontecimento apropriativo do espaço e do tempo.
Agora, poetar é cuidar da ferida. Usássemos a imagem de que pensar é poetar, pensar é cuidar do ser, é flagrar, uma expressão brasileira que eu gosto muito, flagrar esse desocultamento, não é, do ser, que vem à palavra, que vem à pintura. E, portanto, é colher esse tal Martson que está aí, não é? É agradecer. Agradecer, poetar nesse sentido é agradecer. É uma escuta como agradecimento de estarmos aí e de colhermos essa superabundância, como diz o Samuel, ou essa excedência. Agora, a morte não é um fim para para o Daniel Faria, o ser humano não é um ser para a morte, mas é um ser que se mortifica e tem de mortificar-se. Porque essa é a sua vocação, esse é o desenho da sua própria subjetividade, enquanto ser no mundo. Mas é um ser que se projeta para além do mundo. Ele abre uma fissura nessa finitude. E por isso é que nós ficamos sempre com a sensação de que há uma dor, há uma ferida, não é? Eu estou a olhar para aqui, para mais um poema, e ele diz, um poema da página 139, desta edição, que eu creio que ainda é a única da Síria Alvim, Sétimo Dia, e não é à toa, bom, embora seja um título do editor, Sétimo Dia, porque de facto o próprio Daniel Faria não atribui um título definitivo, mas percebe-se claramente que o sétimo dia será o dia do ser humano, não é? Não é o dia do Criador, porque criatura e Criador estão profundamente unidos, e estão profundamente unidos na Terra. Eles podem eventualmente se transcendentalizar, mas eles irmanam-se na Terra. Daí o exemplo de Cristo, ou se quisermos, de Jesus Cristo. E ele próprio diz, agora escapou-me, estava mesmo aqui, esperem só um bocadinho. A propósito da dor, era como eu estava a dizer, e da ferida. Sinto o desejo, essa dor difícil, a força atroz de um não sei o quê, que apesar de tudo quer. Presinto os abalos, mãe. Sinto a falta no que basta e não consigo adormecer. Sinto a falta no que basta, não é? Nós temos aqui um paradoxo, sentir a falta no que basta. E não consigo adormecer. Porque acumulo tanto, porque tenho tantos pensamentos. Quero existir como o homem que se senta junto de uma fonte, como o homem que se senta numa sombra. Sinto a carne tremer, arrancam-me. Sou despedaçado por todos os que amo. Sou desmembrado. Tu cozes sempre, tu continuas a cozer. Com as linhas, não é? É muito curioso porque estes poemas se encadeiam-se uns nos outros, é quase difícil parar, porque parece que uns respondem aos outros, mas depois não respondem. Cria uma dúvida ainda maior, quando parece que estão a responder. Sou despedaçado pelos animais que trago dentro da carne. Eu queria ser um homem tão manso, um bicho que cava a sua lura no chão. A lua entra-me nos vidros, no quarto, no sangue minguante. Repare, sinto a clarividência a queimar-me. O fogo de ver como os cegos o miolo das coisas, a violência do mundo de dentro. Chama-me para fora. Só não quero morrer às escuras. Sinto o fogo dos ressuscitados.
tu podes atear mesmo em silêncio, tu podes dar-me a luz. Nunca fiz uma transfusão, uma viagem, eu estive sempre à tua beira, eu estive sempre à distância. Esta ideia de tremer, como eu dizia, é recorrente. Mãe, sinto as mãos a tremer. Ponho-as debaixo dos braços, coloco-as nos joelhos sobre a cabeça. Não sei o que fazer. Toma-as. Esvazia-as por inteiro. Bate com elas no peito, bate com elas nas portas, bate uma na outra e nunca afugento a solidão. Repare, é por entre os meus dedos que eu vejo o que passou. Não se passou nada ainda. Ainda nada aconteceu. Portanto, ao mesmo tempo, essa escuta é um fazer permanente da própria existência e da própria. A existência sempre não no sentido existencialista, mas um estar aí para alguma coisa. E o estar aí é sempre coabitar com o outro. O estar aí não é um lançamento para uma solidão, antes pelo contrário. Mas o outro também aterroriza, como dizíamos no início, não é? Mãe, sinto o corpo a tremer. É como se caminhasse sobre as águas, como se houvesse um caminho a chamar-me do fundo, como se a morte me desse uma direção. E é o último poema. O caminho, o tremer, a distância. Eu fui tomando notas, a amputação, a falta no que basta, as lágrimas, o sangue, o recomeço, a palavra como incêndio, a mão cortada, a amputação, portanto. Ainda assim, há aí um acento um acento mais escuro que noutras obras. Sim, esta obra é um aprofundar e é um obscurecer, sem dúvida. Há aqui uma dúvida. A dúvida afunda-se. Há aí Aquele verso, um peso, não é? como dizia, uma espécie de peso do paraíso. Podem cortar-me o coração que eu vivo. Atenção que este é o único verso deste poema. Podem cortar-me o coração que eu vivo. Eu estou aqui a percorrer outras obras em que a tónica é mais a luz. Enfim. Mas Por nunca acaso, deixa de ter sombra, não é? Ele é um poeta muito dicotómico. Nesse sentido, as coisas não são unidirecionais. As coisas. Há um movimento nas coisas de um polo para o outro. E acho que é nesse polo que se pode curar a ferida, que é nesse movimento, melhor dito, é nesse movimento. por acaso estava a ouvir José Carlos, e estava a pensar no próximo colóquio Luz ao Galáctico sobre a Saudade, tu poderias fazer. Não posso, não posso. Não Calma, posso. calma, calma, calma. É só no próximo ano. Eu tenho um compromisso com É só este no próximo ano. Tem calma. senhor direito que me atormenta há 10 anos. 2026, calma. Não é ele que me atormenta, é o compromisso. Calma, calma. 2026. Não, estava a dizer imediatamente. Eu prometi a mim mesmo não ter grandes encargos antes de terminar o que tenho que terminar. Em 2026. É o que eu estou a dizer. Final de 2026. Final, isso ainda é para o ano que vem, não é? Isso Exatamente, é isso que eu estou a dizer. Mas estava-te a ouvir e eu acho que estavas a fazer uma espécie de súmula, mais do que súmula, mas enfim, o núcleo essencial de um texto que vais apresentar no próximo Colóquio Luz ao Galáctico sobre a Saudade. uma Isto, profecia. isto, isto não é um convite, isto é um repto, uma intimação.
que é A Filosofia da Saudade, de Daniel Faria. Mas depois tens que ir connosco à Galiza. Exatamente, tens que apresentar na Galiza. Porque o que tu disseste, eu acho que a saudade tem a ver com isso. Mesmo que não se refira expressamente o conceito de saudade ou o nome de saudade, isso é o menos relevante, como sabemos, mas essa inquietação, esse sentido da falta ou da ferida, essa autotranscensão, essa procura do outro, de uma alteridade, de um horizonte, que é profundamente, como tu muito bem salientaste nas tuas intervenções, isso tem tudo a ver com a saudade e tem tudo a ver, como tu bem expressaste, com o Daniel Faria. Portanto, fica já o repto, ou melhor, a intimação. Não é isso que eu ia dizer. Estava só em 26 e na Galiza e convosco, bem entendido. Exatamente. Não, exatamente, e com polho à feira. Com polho à exatamente, feira. completamente. Exatamente. Que, Portanto, que é Como é que se diz? Está combinado. é das É uma- coisas mais deliciosas que. é uma proposta irrecusável. E com selfies no fim. Ok. Então, eu próprio que não sei tirar selfies e creio mesmo que nunca tirei uma selfie. Mas de qualquer maneira, E sim. só vai a teu favor. Muito bem, muito bem. Não, eu é que agradeço muito a paciência e também o acolhimento deste meu tom meio estrambulhado, mas Não, tu estiveste em transe. A gente acha que foi por causa dos cigarros, mas aqui pode-se morar à vontade. Portanto, depois, isso assim, uma ciência, tiveste. porque eu tive aulas das 10 às 19, praticamente sem fumar. E Exatamente. fumar é dar incenso para Deus, e eu gosto muito de fumar. Exatamente. Voltamos aos gregos. A gente só chega a Deus através de produtos químicos. Produtos químicos. Não é tudo o que é leve. O fumo pode ser uma boa metáfora do espírito também, Exatamente. não é? Eu também fumei durante a sessão, como foi visível. Sim, fumar é muito bom. Dizem que é muito Muito bem. Então vamos terminar. Agradecemos muito ao José Carlos Pereira pela magnífica intervenção desta evocação do Daniel Faria, um vulto da cultura lusófona, ainda pouco conhecido, mas enfim, estas sessões também servem para isso, para partilhar o conhecimento de autores menos conhecidos e que merecem ser muito mais conhecidos, não só em Portugal, mas no espaço da lusofonia. Convidem os vossos amigos para estarem nestas sessões, convidem mais gente. Muito bem. Esta sessão está a ser gravada, vai ser partilhada nas nossas plataformas da PASC, do MIL, da Nova Águia, no Instituto de Filosofia Luso-Brasileira. Em maio vamos ter uma sessão sobre o José Marinho, até porque há um colóquio, aliás, o José Carlos Pereira ainda não se inscreveu, mas vai se inscrever, certamente. Maio 2025. Exatamente. Já no próximo mês, Isso é um autor difícil. nos dias 29 e 30 de maio, um colóquio sobre o José Marinho, obra e pensamento de José Marinho. Mas o professor Brás, interromper, já fez, inclusive, claro que podemos sempre fazer, não é? Mas já fez a dimensão estética do José Marinho, não é? Creio eu. Exatamente. Mas podes fazer a dimensão supraestética, por assim dizer. Certo. 2027. Será nos dias 29 e 30 de maio, 29 no Porto, dia 30 em Lisboa, no Palácio da Independência. As obras no Palácio finalmente estão a terminar, e portanto o Palácio estará operacional. Por ocasião dos 50 anos do falecimento do José Marinho, faleceu em 76. E portanto essa será a próxima sessão dos Vultos da Cultura Lusófona. Depois em junho teremos várias, enfim, junho, julho até ao verão. Aliás, queria desde já, agora não vamos falar sobre isso, mas o Cídio fica desde já convidado a apresentar uma sessão em junho sobre um autor brasileiro à sua escolha. Depois falaremos sobre isso. Mas enfim, esta sessão este ciclo vai prosseguir, certamente. E portanto, enfim, nós aqui não temos compartimentos temáticos, como sabem. Falamos de filósofos, de poetas, de escritores, portanto, de literatura, poesia, filosofia, historiografia, dramaturgia, enfim, todas as pessoas que têm, todos os autores que têm obra relevante na área da cultura de língua portuguesa, da cultura lusófona, têm lugar neste ciclo.
E, portanto, vamos continuar neste espírito de missão, que é o nosso, e muito gratos ao José Carlos por ter estado connosco hoje. Eu que agradeço.